Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de agosto. Hoje é o dia do Senhor, domingo, o 22º domingo do tempo comum. No dia 28 de agosto seria um dia em que a igreja celebraria a memória de Santo Agostinho. Mas, com toda certeza, este servo do Senhor concede o seu lugar, concede a oportunidade de estar em evidência para que nosso Senhor Jesus Cristo esteja de fato no centro. É claro, as comunidades, aquelas que pertencem ou têm como padroeiro Santo Agostinho, no dia de hoje estão em júbilo e festa. Então nos unimos às comunidades agostinianas ou às comunidades que têm Santo Agostinho como padroeiro. Que Deus da vida abençoe, guarde e proteja. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois o versículo 7 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas, nos convida a perceber nosso Senhor Jesus Cristo, que ensina, que fala, que diz, sobretudo, realidades ou verdades escondidas acerca do reino dos céus ou, sobretudo, da recompensa escondida.
Nós vamos perceber, sobretudo no Evangelho de hoje, no final do Evangelho, uma teologia muito comum no tempo de Jesus. A teologia retributiva, ou seja, a retribuição. Não no sentido bom da palavra, mas pensemos o seguinte: aquele que faz o bem, recebe o bem. Aquele que faz o mal, recebe o mal. Isso, de certa maneira, amados irmãos e irmãs, gera no inconsciente das pessoas uma culpa ou uma realidade que vai martirizando, se isso não é vivido bem. Por quê? Porque muitas vezes a realidade de sofrer ou outras realidades se dava por questão de pecado. Se julgava que a pessoa era pecadora. Olha, isso ainda hoje é muito visível em algumas realidades. Eu estou passando por essa situação porque sou pecador. Eu digo então que seria importante lermos o livro de Jó. Jó, um homem justo. Ele, de certa forma, trabalha-se neste livro de Jó esta perspectiva da teologia da retribuição. Jó sempre procurou fazer a vontade de Deus. Um homem justo, mas que passa por problemas, por dificuldades. Perde tudo, mas continua sendo fiel a Deus. Então, tenhamos este pano de fundo para compreendermos, portanto, esta parábola, Jesus que conta, então, aos convidados esta parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupe os primeiros lugares. O que isso significa? Muitas pessoas procuram lugares de destaque. Graças a Deus que na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo isso não acontece. Buscar a religião para privilégio, para a exaltação de si próprio. Não. Olha a sutileza do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos pede para que sejamos humildes. Ele nos chama à humildade, pois a humildade é capaz de dissipar, extirpar dos corações a prepotência, a arrogância e este desejo de se colocar em evidência. Por isso, olha o que diz Jesus. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficará envergonhado, irá ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai e senta-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá: amigo, vem mais para cima, e isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Olha, mas aqui há um perigo também. Com toda certeza a palavra nos fala isto. Contudo, não busque os últimos lugares na expectativa do reconhecimento, na expectativa de ser convidado, na expectativa de ser exaltado para os primeiros lugares. O que o Evangelho de hoje quer nos trazer, sobretudo? O desapego a estas honrarias, o desapego aos privilégios, o desapego aos reconhecimentos. Porque se nos apegamos e agarramos a estas realidades, nós não damos espaço ao amor, nós não damos espaço ao Senhor em nossa vida. Portanto, peçamos ao Senhor esta graça, que possamos
nutrir, que possamos fortalecer, que possamos fazer com que o nosso coração procure desenvolver a humildade, o dom da humildade. Que Maria Santíssima nos ajude, porque ela é a doce, humilde serva do Senhor. No segundo momento, amados irmãos e irmãs, há uma mudança. Então, primeiro, Jesus fala aos convidados sobre esta busca dos reconhecimentos, das honrarias, enfim. No segundo momento, Jesus fala ao dono, aquele que convidou, algo importante. Fala sobre quando prover algo, quando realizar algo. Não faça na expectativa de receber algo em troca. Talvez aqui esteja um movimento mais complexo. Quando nós realizamos algo, ainda que seja em um âmbito menor, na maioria das vezes, talvez no intuito, no fundo do coração, haja esses resquícios de se fazer e receber. Se nós fôssemos pontuar o dom da amizade, uma das características é a reciprocidade. Então, ao passo que eu ofereço, eu também recebo. Mas Jesus nos convida aqui, sobretudo pela prática do Evangelho, a não se confiar, a não se entregar neste propósito. Olha o que diz o Senhor: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te. E isso já seria a tua recompensa. Olha aqui a recompensa, a retribuição. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz. A alegria, a felicidade de dar sem esperar nada em troca, de prover sem desejar receber, sem ter esta preocupação de ser restituído, de ser retribuído, de ter um privilégio. O Senhor nos convida a sermos livres interiormente, a liberdade interior, a liberdade do coração. Ter no Senhor simplesmente a razão da vida, a alegria de viver. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida à humildade e à liberdade interior. É fácil viver isto? Seguramente não. Mas o Senhor, o Deus da vida, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus, jamais dará aos corações anseios e desejos que Ele mesmo não possa, de fato, realizar. Portanto, peçamos ao Senhor, imploremos ao Deus da vida que nos conceda a graça da humildade e do desapego da liberdade interior, seja para com as criaturas, seja para com os bens do tempo presente. Que o nosso coração deseje de fato o Senhor e, desejando-o, sejamos sinal da sua presença no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.